Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal mais uma vez. Marquei, estou andando pelo PCX 125 mal C. Boas, pessoal. Então, o que é que eu quero hoje? Vamos fazer um vídeo diferente. Não vamos falar de moto nem de motocicletas. Vamos falar do transtorno bipolar. Um mal que já atinge alguns milhares de pessoas e que, pronto. Uma das primeiras coisas da pessoa bipolar é a dificuldade de se socializar. Saber dividir entre boas pessoas e más pessoas. Por isso ele depois cai no desapego e é atraído pela fraqueza. Uma das outras coisas é, a segunda coisa é falta de confiança. A pessoa quando está numa depressão profunda e tem transtorno de bipolaridade, seja A, B ou 1 ou 2, como quiserem, uma das grandes falhas que ele sente mesmo, que a pessoa sente em si, se tiver pouco de humildade, é a falta de confiança. Por exemplo, se estiver na escola, no trabalho, há uma falta de concentração absurda, uma dificuldade em se concentrar naquilo que era antigamente muito fácil e hoje em dia é difícil. Uma das grandes coisas que o bipolar tem, que há quem chame de parte má ou parte boa, é a dificuldade em ele ser hipócrita, ou ser falso. Ele diz tudo aquilo que pensa, o que deve e o que não deve. Portanto, não guarda nada para ele. Chegou a um ponto que passou 20, 25 anos a guardar as coisas para ele e depois chegou a um ponto que explode. E não consegue guardar, não digo um segredo, não é isso, mas ele não consegue guardar uma opinião. Tem que lhe dizer isso na cara e não pelas redes sociais ou nas costas. Outra das grandes coisas é o autocontrole emocional. A pessoa tem picos ao longo do dia, tanto está bem disposto porque lhe aconteceu uma coisa ou conseguiu fazer alguma coisa de uma maneira autónoma, nem que seja uma coisa pequenininha, como apertar um parafuso e aquilo ficar bem, ou fica completamente desiludida só porque o parafuso não ficou perfeito. Haveria uma maneira mais brilhante de apertar o parafuso, ou de fazer o trabalho, ou de chegar ao modo final. Ele quer, exige perfeição quando não consegue fazer coisas normais, quanto mais perfeitas. Perfeitas também, perfeito só. Pronto. Eu estou aqui a ler o teleponto, senão esqueço-me das coisas, não é? Em caso de rejeição, o bipolar, em geral, não é um stalker. O stalker fica completamente todo banzado da cabeça. Se não és para mim, não és mais ninguém. Este tipo de coisas acaba por cometer homicídios e coisas feias. Arrebenta com a vida dos outros e com a dele. Em geral, o bipolar não é isso. O bipolar refugia-se nas drogas ou no álcool, tenta-se automutilar, autodestruir, e assim é que ele está bem na depressão e a dar cabo da vida dele e a sofrer. Assim, quer dizer, é estranho, não é? Ninguém gosta de estar a passar mal, mas o bipolar depois chega a um ponto, quando sofre de rejeição, a única coisa que ele quer é refugiar-se e sentir-se mal. Sentir-se mal durante algum tempo até que se farte disso. Até que diga, eu mereço ter uma vida comum, uma vida normal, eu mereço também não estar aqui a passar este filme todo, acho que já chega. Isto geralmente são meia dúzia de anos, nunca é meia dúzia de meses ou meia dúzia de dias. É meia dúzia de anos no mínimo, ou por aí, mas isto não tem um período de tempo específico, pessoal. Isto é quando ele se fartar de estar assim, começar a querer rir e começar a querer ser como as outras pessoas, vestir-se bem, andar alegre, visto que os dias da nossa vida estão contados e não há outra maneira de estar aqui eh, neste planeta. É usar e usufruir dos dias que nos são dados, tentar levá-los da melhor maneira. Só que para o bipolar até chegar a essa conclusão, muitas vezes ele tem que bater com a cabeça na areia e bater, enfiar a cabeça na areia e bater muitas vezes com a cabeça na parede. É isso que eu queria dizer. Uma das boas coisas que o bipolar tem é questionar-se sobre a sua existência. O que é que eu ando aqui a fazer? Isso faz com que ele tenha um pouco de consciência. E se ele der conta que sem querer está a fazer dano às outras pessoas, ele é mais uma vez, vai se refugiar, vai se esconder. As pessoas pensam, estado de isolamento profundo.
Não tem muito a ver com o estado de isolamento porque ele quer. É porque às vezes a gente deu conta que estávamos a criar um dano às pessoas e vale mais a gente separar-se e eh, escondermos de uma maneira, não vou explicar isto, refugiarmos, escondermos, isolarmos, de modo a que nos sintamos menos mal porque não estamos a fazer mal a essas pessoas que não queríamos. Ou questionar sobre a existência veio autocrítica, não é, pessoal? O que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal? Será que procedi bem, será que procedi mal? À noite, quando a gente se deita bipolares, em geral dorme muito mal. As pessoas dizem, tem problemas de consciência. Não tem a ver com problemas de consciência, tem a ver com refletir. E a parte da reflexão no bipolar em geral, estou sempre a falar no geral, porque há pessoas bipolares assassinas, más, como ao íntimo, e no geral o bipolar não é isso. Ele acaba sempre por dar cabo da sua personalidade, ao invés de dar cabo da vida dos outros. Ser vingativo, esse tipo de coisa. Ou fazemos a autocrítica, nós às vezes exageramos na análise dos nossos feitos. Eu sou mesmo burro, eu sou uma besta, eu isto ou isto. Exagerar mais, sermos mais burros e mais estúpidos que aquilo que nós somos. Porque a maioria das pessoas, no dia cotidiano, não faz este tipo de autocrítica. Tem a vida muito ocupada e a consciência deles é muito pequena. Não estou a dizer que são mais ou menos do que eu, ou de um bipolar, irá ao nível A, ou B, ou C, ou D, ou 1, ou 2, ou 3. Não é isso que eu estou a dizer, mas é que as pessoas têm uma vida muito ocupada e eu compreendo isso perfeitamente, pacífico. De uma maneira pacífica. Não tem esse tipo de questão, mas há sempre uma altura no nosso dia, que é, por exemplo, à noite, que nós vamos ver. Reagi bem com o teu colega de trabalho, falei bem com a minha mulher, eduquei bem o meu filho da melhor maneira, assim, nós fazemos uma autocrítica. Mas uma autocrítica linear, comum e normal, e não um exagero. Depois há outro problema, que é a falta de equilíbrio mental, capacidade de decidir coisas importantíssimas. Por exemplo, cai uma pessoa aqui, ou o teu colega está a ser espancado, o bipolar em depressão, o que é que vai fazer? Vai fugir. Não vai ter a capacidade de decisão de pegar numa pedra, bater nos assaltantes, com uma frieza que uma pessoa comum que não tem este síndrome tem. A pessoa vingativa, a pessoa calculista, tem logo este feeling de pegar na pedra mais próxima e dar com a pedra em cada um dos assaltantes e salvar o seu colega. O bipolar, como tem falta de equilíbrio, não tem a capacidade de decidir sobre qual a melhor decisão em tempo de crise ou em tempo de aflição. Estamos aflitos, fomos assaltados, como já isso aconteceu. Fomos um imprevisto, uma coisa que não estávamos a contar, fomos apanhados pelas costas. O bipolar não tem capacidade de decisão. Ou a decisão dele é errada. É errada, pobre, não tem maldade, sim, não tem maldade, mas pode comprometer a vida das outras pessoas. E aí vocês vão ver que a falta de ser hipócrita, calculista, não ajuda em nada. A gente deve ter um pouco de todas as coisas, pessoal. Não é ser hipócrita em exagero ou calculista em demasiado. Porque isto também vai dar cabo da nossa personalidade e ninguém nos atura. Mas isso numa porcentagem de 1% em 100 faz sempre bem. Que é a gente saber decidir e saber atacar o nosso inimigo. Quando realmente é um inimigo que está a pôr a nossa vida em perigo. Esta é a primeira vez que eu falo disto, em mais de 10 anos. Estou a expor a minha vida, como há pessoas aí no YouTube que não gostam que eu exponha a minha vida, não estou a expor a minha vida, estou simplesmente a alertar que se alguém tem estes sintomas, que está com dificuldade, sente-se confuso, a capacidade de concentração dele vem para baixo, ele tem o uso de se refugiar no álcool ou nas drogas, nem que seja drogas leves, não interessa. Ele gosta de sente-se bem a dar cabo da saúde dele. E ele não está bem. A pessoa precisa de acompanhamento. Pois é aquela situação que eu costumo dizer, que tem a ver com a autocrítica. O psiquiatra não sabe de nada desta história. Porque ele não é doente, pessoal. Ele, se tivesse uma pessoa na família, se tivesse esta patologia, ele talvez reagisse de outra maneira. Mas como ele não é doente, ele apenas receita medicamentos. Quais são os medicamentos que há para este tipo de situação? Eu dei para a clínica para 500, respiradona, Priadel e paroxetina para que dão mais um pouco de energia, porque eles
nos vão retirar a energia toda com este tipo de medicação. E depois de manhã dão-nos um turbozito que é para ver se a gente tem coisa para ir para trabalhar. Pronto, é isto. Em geral, o psicólogo, não o psiquiatra, o psicólogo tem medo da bipolaridade, porque pensa que o bipolar é uma pessoa que se pode vingar ou é uma pessoa instável. Pode chegar ali com uma faca e só porque ela disse alguma coisa que ele não gostou e dá-lhe 2, 3 facadas, algo do género. O medo de represálias, não é? Ele tem medo de nós. Pessoal. Continuando, pessoal, isto é assim. O psicólogo, a primeira vez que fui visto por uma psicóloga clínica, ela olhou para mim com uma cara de susto. Disse, eu não preciso fazer nada por si, mano. Preciso passar ao psiquiatra, não sei o quê. Deu-me bastante esperança. Fiquei um bocado assustada, então, mas o que é que se passa? Eu não tenho nada, eu estou bem. Pronto, é assim, o psicólogo fica um pouco assustado quando ouve histórias recambulescas e coisas que ele no estágio não aprendeu. Porque a maioria dos psicólogos, dos psiquiatras, fica um pouco assustado quando ouve certas histórias. Porque a bipolaridade tem que vir de algum lado, pessoal. Tem a ver com traumas, desilusões e passar mal. Depois a gente cria certas doenças e as doenças psiquiátricas não são brincadeira. Vocês dizem, o câncer, claro que o câncer é muito mais difícil de tratar. Muito mais difícil. Mas uma vez tratado, se vocês tiverem a felicidade de tratar, ele acabou. Vocês não vão ser ex-cancerosos, nem ex-alcoólicos, nem ex-drogados, nem ex-toxicodependentes. É melhor dizendo assim. Nunca vão dizer isso. Porque o vosso câncer foi tratado, acabou. É uma fase difícil, já esteve presente nas quase todas as famílias deste país, tenho certeza absoluta. Na minha também já esteve. Epá, está tratado, está tratado. A pessoa não faleceu, teve a sorte de não falecer. Aquilo acabou. E a pessoa depois começa a atingir outra vez o pico da felicidade e da normalidade na sua personalidade. Houve ali uma fase que também entrou em depressão. Mas só o facto de termos uma doença não nos cria um trauma gravíssimo. Porque a doença veio praticamente sem a gente fazer nada por isso. O trauma teria a ver com más decisões que nós tivemos, falar ou não falar, e depois criou-se uma certa injustiça dentro de nós, que ela aparece sempre que vemos uma pequena injustiça e ela sai cá para fora, parece um monstro. Estão a perceber? Ou seja, há doenças muito piores do que isto. O próprio Covid-19 é uma doença complexa, é uma doença complicada de se tratar. O próprio Fernando Rocha, que eu via de aulas de todo tamanho, já ouvia falar a sério, que eu nunca ouvia falar a sério. Viu-a falar a sério porque as doenças entraram dentro do corpo dele, senão ele levava a vida na comédia. Há quem o critique por isso. Eu acho bem. Ele tem que levar a vida na comédia. Porque a vida são 2 dias e o carnaval são 3. Portanto, é mesmo assim. Ele, enquanto cá estiver, acho bem que ele se ria todos os dias e que goze com coisas sérias e que brinque com tudo, até um dia as doenças caírem na família dele ou até nele próprio. Depois ele vai perceber que afinal a vida não é um gozo. A vida não é gozar com tudo e com todos. Há coisas que a gente deve ter um certo respeito. Não vá depois sermos, como ele próprio diz, Deus não é de vingança, mas castiga pela mansa. Isto são palavras do próprio Sr. Fernando Rocha. Portanto, nunca nos vamos esquecer das palavras que ele próprio disse. Não estar aqui a gozar com mortes e doenças e não sei o quê, não vai as doenças um dia entrarem dentro de nós. E depois nós, se calhar, vamos perceber que afinal a vida não é tão fácil como aquilo que nos tem permitido até aos dias de hoje. Estão a perceber, pessoal? Isto das doenças psiquiátricas não é uma cena de vida ou morte, longe disso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma fase mais profunda, é de vida ou morte através do suicídio, da pessoa se suicidar, se mandar para algum lado. Pegar no automóvel, perder o equilíbrio e ter um acidente grave, coisas assim do género. Não é um caso de vida ou morte, a pessoa está ali, só tem 5 dias de vida. Isso todos nós temos 5 dias de vida e não sabemos se temos 5 horas. Não entender, pessoal? Esta é a dica que eu quero deixar para vocês. Sentem alguma coisa, vocês são obrigados a procurar um psiquiatra, por pior que ele seja. Entendem? As únicas pessoas que tratam esse tipo de doenças psiquiátricas, doenças da nossa cabeça, do nosso bem-estar ou mal-estar,
temporário, ou momentâneo, ou permanente, são infelizmente essas pessoas que passam a vida a ganhar dinheiro com as nossas doenças. Não sei se vocês estão a ver, é tipo um pouco de desabafo e não desabafo. Porque é assim, aí ele me põe um pouco de equilíbrio, mas ele vive à minha custa. Porque se não fosse eu e uns não sei quantos milhares de desgraçados aqui na zona centro, ele não tinha o que comer, estão a entender, pessoal? Se ele não tivesse contratos com as farmacêuticas, parcerias, protocolos, ele não tinha, dinheiro não tinha comida na mesa. Enquanto nós, para termos comida na mesa, vamos trabalhar numa fábrica, vamos trabalhar num hipermercado, mas não andamos a brincar com as doenças, estão a entender, pessoal? Isto também me cria um pouco de confusão, porque é que eles deviam ter um pouco mais de sensibilidade, principalmente as pessoas que tratam desse tipo de doenças, do género de perceber que de tempos a tempos eles próprios deviam ligar ao paciente: então como é que vais? Estás porreiro? Como é que tens andado? Não sei o quê. Nem que a pessoa diga, ponha-se para lá com aquelas cantigas, tipo uma velhota de 90 e tal anos: ai, dá-me aqui, dá-me ali, dá-me além, dá-me não sei o quê, não sei o quê. Mas enquanto ela fala e tem energia para falar, quer dizer que ela ainda não está assim tão acabada como isso. Isso eu não preciso de ser psiquiatra nem psicólogo, pessoal. Quando ela não tiver força para falar ou não disser coisa com coisa, aí ela sim precisa da nossa ajuda. Que é o que muitas vezes nos acontece no dia a dia. E eu só para terminar este vídeo que já vai longo, muitas das coisas que eu tenho visto que não me têm magoado mais eu pensei que não tinha nada, depois de perceber que tinha um problema, e tinha um problema até, tinha mesmo um problema, apercebi-me que há muito mais pessoas nesta cidade inteira que têm problemas muito piores do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém, pessoal. Mas há muita gente que anda aí que se diz completamente sã da cabeça, que tem a cabeça completamente toda fodida. As capacidades deles de decidir é merda. Ok? Então era só isso que eu queria dizer para vocês. Vocês não sejam esse tipo de pessoas. Veem que estão com dificuldades, assumam as vossas dificuldades. O jogador, quando está em campo, rompeu o músculo, ele levanta a mão e diz: acabou. Acabou. O jogo acabou aqui. Para o bem da sua saúde, para o bem da sua equipa. O que é a nossa equipa? É a comunidade. A sua saúde é a saúde interior do paciente. O que é a nossa equipa? É a comunidade. As pessoas que vivem na vossa rua, com quem vocês lidam todos os dias, ou não, mas se tiverem que lidar, lidam de uma maneira diferente, porque vocês têm consciência que deram conta que tinham um problema e foram atacá-lo. Para quê? Para melhorar. Porque deram conta que vocês tinham um handicap. Vocês tinham uma falha, uma fraqueza. E é disso que se faz os grandes homens. E os grandes guerreiros que foram para a guerra viram que tinham fraquezas, por isso mandavam o colega mais forte, o colega que atirava melhor, o colega que era tinha mais destreza. Não querendo dizer vai tu para a morte, mas sabendo dizer tu fazes melhor o trabalho do que eu. Sabendo dizer tenho dificuldades nisto aqui, sou um bocadinho mais fraco que tu. Com certeza que irei ser mais forte em alguma coisa, mas não neste aspecto. E assim se fazem os homens, pessoal. Não os homens de hoje em dia. Não as pessoas que eu conheço hoje em dia. Nada disso. As pessoas do passado. As pessoas que me transmitiram alguma coisa. Os antigos. Principalmente os nossos avós. Que nos transmitiram que era mesmo assim. Nós temos que admitir a nossa falha para melhorarmos. Se nunca admitirmos, e tu é que és maluco, pronto. E assim não refletimos nos nossos atos, desculpamos tudo como tu és maluco e nós é que somos maiores. Ok, pessoal? Deixo um grande abraço para vocês. Peace. Fui.